Fala galera, tudo bom? Eu sou o Isaac, aqui do canal Isaac Maker, e nesse vídeo a gente vai fazer o primeiro projeto com Arduino. Se você está iniciando no mundo do Arduino, se você já tem um Arduino aí e nunca fez nenhum projeto, ou se você quer adquirir um Arduino para começar a fazer algum projeto, se você está entrando nesse mundo agora, esse aqui é o primeiro projeto que você vai fazer de uma forma simples e prática, para você já começar aí a construir seus próprios projetos e ver como que funciona. E a partir daqui vai ser a porta de entrada para você evoluir seus projetos aí. Então, nesse vídeo a gente vai fazer o seguinte, o projeto consiste no seguinte, a gente vai ligar um LED através do Arduino e fazer esse LED ficar piscando, ou seja, ele vai ficar ligando e desligando. Então a gente vai fazer uma configuração aqui, uma programação no Arduino para configurar isso. E depois a gente vai brincar um pouquinho com esse tempo, porque o LED ele vai acender, esperar um tempinho e apagar, para ficar piscando. A gente vai brincar um pouquinho com esse tempo para você entender como que a programação aqui que a gente vai fazer influencia no funcionamento aqui do Arduino. Então, para esse projeto, você vai precisar de um Arduino Uno, alguns jumpers, uma protoboard para a gente fazer as ligações, um LED e um resistor de 10K. Eu criei um e-book completo com o passo a passo desse projeto, com todos os detalhes, a lista de componentes, o código, o esquema de montagem, está tudo no e-book. O e-book está completinho. Se você quer receber esse e-book, clica no link que está na descrição do vídeo aí, que você vai receber esse e-book aí no seu e-mail. Eu vou estar te dando de presente aí. A minha intenção é sempre que possível, quando eu criar algum vídeo novo aqui no canal, de alguma montagem, de algum projeto, eu vou criar também um e-book para estar enviando aí para vocês acompanharem aí e facilitar na hora de vocês fazerem a montagem. Então vamos lá. Para a gente poder montar esse esquema aqui da ligação do LED no Arduino, como que vai funcionar? Para quem nunca montou, para você que está começando agora, não entende nada do Arduino. O Arduino é essa plaquinha aqui e ela tem várias entradas e saídas digitais e analógicas. Como a gente vai ligar um LED, a gente vai usar uma saída, porque o Arduino vai enviar um comando elétrico para ligar o LED. Então ele vai estar enviando uma saída digital aqui que liga e desliga. E aí o Arduino ele tem várias portas aqui, vários números. A gente vai ligar o LED da seguinte forma. O LED tem dois pinos, né? O pino que é o GND do LED, a gente vai ligar aqui um jumper e ligar no GND do Arduino também. E o outro pino do LED, a gente vai ligar de um lado do resistor de 10K e o outro lado do resistor a gente vai ligar no outro jumper que vai seguir e vai chegar aqui no pino número 8 do Arduino. Então o esquema de montagem vai ficar da seguinte forma. Para você ter o esquema de montagem aí, clica no link da descrição que aí você consegue acompanhar toda essa montagem. Agora a gente vai vir aqui para o computador na IDE do Arduino. Você vai entrar lá no site do Arduino, você vai procurar aí arduino.cc e vai fazer o download desse programa, que é nele que a gente vai fazer todas as configurações, todas as programações e fazer o nosso código para a gente estar enviando para o Arduino e colocar o Arduino para funcionar. Então aqui a gente tem a plataforma aqui de programação e ela funciona da seguinte forma, a gente tem basicamente três áreas aqui, três espaços. Aqui no início, aqui nas primeiras linhas, a gente vai definir tudo que a gente vai usar de variável no nosso código. Então a gente vai definir o pino que a gente vai usar, o número do pino, alguma variável, se a gente fosse fazer uma conta, por exemplo, na programação, a gente usar uma variável, a gente vai definir ela aqui. Então, como a gente vai ligar um LED aqui nessa montagem, a gente vai definir qual é o número do pino do Arduino que a gente está usando para ligar esse LED, que no caso é o pino número 8. Então a gente vai digitar aqui int, que é uma variável do tipo inteira, para a gente poder colocar o número do pino. Int, e aí a gente vai definir um nome para essa variável, que a gente vai colocar LED, ou seja, int LED. Ou melhor, para ficar mais didático aqui, eu vou colocar pino LED, ou seja, é o pino que está ligado ao LED. E aí eu vou dar um igual e vou colocar o número do pino que eu vou programar, que vai ser o número 8. E vou colocar ponto e vírgula. Pronto, aqui eu já defini então a variável inteira do tipo int, né? Pino LED igual ao número 8 significa que a gente vai ligar esse LED no pino número 8. Aí agora nós temos aqui a segunda parte do código, que é o void setup, ou seja, essa função setup aqui, que sempre que a gente ligar o Arduino no USB, ligar ele na energia, ligar ele, alimentar ele,
essa função aqui, void setup, ela vai ser executada uma vez, ou seja, é como se fosse a configuração inicial do Arduino. Eu liguei ele no USB, ele vai passar por essa função uma vez e depois vai seguir para o resto do código. E ele só vai passar nessa função de novo quando eu fizer uma chamada lá no código ou eu reiniciar o Arduino. Então, aqui nesse início, a gente vai definir as configurações iniciais da nossa programação, que vai ser aqui do nosso código do funcionamento do LED. Então, uma das configurações que a gente tem que fazer é definir se o pino que a gente vai usar, ele vai ser uma entrada ou uma saída, porque o Arduino ele pode usar o mesmo pino, alguns pinos, né, como entrada ou como saída. Então, para a gente definir ele como saída, que ele vai acionar um LED, a gente vai colocar pin mode, abre aqui parênteses, e vai escrever output, que significa aqui saída em inglês, e vai colocar um ponto e vírgula. Ou melhor, desculpa, a gente vai colocar aqui output, vai dar uma vírgula, e aí beleza, eu quero que o modo do pino vai ser saída, mas qual pino? O pino LED. Então eu tenho que identificar aqui qual pino que eu quero que seja saída. E vou fechar aqui parênteses e colocar ponto e vírgula. Beleza. Agora eu vou dar um Enter aqui, eu defini que o pino número 8, ele vai ser uma saída. Só que esse pino ele pode começar ligado ou desligado, porque eu não defini nada ainda. Então eu quero que o Arduino, quando ele for ligado, que ele for iniciado, ele comece como desligado. Como que eu faço para ligar ou desligar um pino? É através da função digital write. Aí eu vou abrir parênteses e vou colocar low. Ou melhor, eu vou colocar aqui, ó, digital write, o pino que eu quero controlar, que é pino LED. Vou colocar uma vírgula e vou colocar low, ou seja, eu estou definindo que o pino LED ele vai ligar, ele vai começar desligado aqui no caso, entendeu? Então sempre que eu iniciar o código, o pino ele vai começar desligado. Beleza. Agora a gente vai para a terceira parte aqui do código, que é a função loop, ou seja, é o código que vai ficar rodando infinitamente enquanto o Arduino permanecer ligado. Então como é que funciona aqui a programação e o funcionamento do Arduino? Eu ligo ele na energia. Ele vai primeiro executar a função de setup uma vez. Depois ele entra na função loop. E ele vai ficar nessa função, dando um loop, por isso que se chama loop, infinitamente. Enquanto ele estiver ligado, ele vai ficar dentro dessa função. Então, tudo que tiver ali dentro de código, ele vai ficar executando repetidamente. Então, ele executa uma vez, chegou no final, ele volta lá em cima e fica rodando ali infinitamente. Então, dentro dessa função loop aqui, é onde que a gente vai colocar as configurações agora para ligar e desligar o LED. Ele vai ficar ligando e desligando ali enquanto estiver ligado o nosso Arduino. Então, o que a gente faz? Para poder ligar o pino, é a mesma função que a gente usou aqui em cima, que a gente colocou para desligar no caso. É a função digital write, a gente abre parênteses, escreve o nome do pino que a gente quer ligar ou desligar, né? Coloca aqui vírgula, e coloca ligado em inglês. E coloca ponto e vírgula. Ou seja, essa função aqui, a gente liga o LED. Se eu quiser fazer um comentário no meu código aqui, eu coloco barra barra e escrevo alguma coisa, isso daqui funciona só como um comentário. Ele não funciona como programação em si. É só para a gente fazer uma anotação, alguma coisa do tipo. Aí a gente vai dar um Enter aqui. E agora eu liguei o LED, eu quero que ele fique um tempo ligado antes de desligar de novo. Então eu vou colocar um delay, que significa um atraso. É como se eu colocasse um tempo de espera. Então eu coloquei delay aqui, vou colocar 1000. E esse tempo aqui a gente coloca em milissegundos, ou seja, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então eu vou colocar aqui, ó, um comentário, tempo de 1 segundo. Ou seja, eu liguei o meu LED, vou dar um tempo de 1 segundo para ele ficar ligado. Depois de 1 segundo, eu quero que ele desligue. Então, eu vou colocar de novo aqui, digital write, abro parênteses, pino LED, e escrevo low para ele desligar. Beleza? Pronto. Só que depois que ele desligou, se eu não colocar mais nada aqui, como não tem mais nada aqui no final, automaticamente ele já volta aqui em cima e já liga de novo. Então, se eu não colocar um delay aqui, depois que ele desliga, eu não vou nem conseguir ver ele piscando. Então, eu tenho que colocar um outro delay aqui, um outro atraso. Vou colocar 1 segundo também. E aí ele vai ficar 1 segundo desligado. Depois que ele ficar 1 segundo desligado, ele chega no final do código aqui e retorna aqui em cima de novo.
Aí ele liga, espera um segundo, desliga, espera um segundo, liga, e aí vai ficar repetindo aí infinitamente, ligando o LED, né, ligando e desligando ele, e ele vai ficar piscando. Bom, o nosso código já está pronto, é só a gente enviar ele para o Arduino agora. Como é que a gente faz para enviar para o Arduino? O Arduino, ele vem aqui com uma conexão USB. Alguns modelos têm essa conexão aqui, outros têm um micro USB. Então você vai pegar um cabo USB, vai conectar aqui no Arduino, certo? E vai conectar ele aqui no computador. Assim que eu conectar o Arduino aqui no computador, ele já vai acender um LED aqui de alimentação, significando que ele está ligado, só que não começou a piscar nada aqui ainda, porque eu tenho que enviar essa configuração que eu fiz aqui no computador para o Arduino. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui na IDE do Arduino, vou vir nessa opção aqui, ó, onde está escrito aqui ESP32, aqui eu estava usando o ESP32 antes disso. Aí aqui eu tenho várias portas COM, tá vendo? Ou seja, eu tenho várias portas USB aqui no meu notebook. Qual porta que está conectado ao Arduino? Você vai ter que descobrir isso daí na hora que você conectar o Arduino. Olha, eu vou tirar ele aqui. Aí, ó, sumiu a COM 9. Eu vou colocar de novo. Apareceu aqui a COM 9. Ou seja, ele está na COM 9. Eu vou clicar aqui para selecionar ela. E agora eu vou vir aqui, ó, procurar a placa que eu estou usando. Então eu vou vir aqui selecionar qual a placa que eu estou usando, que é Arduino Uno. Aqui, ó, vou procurar aqui Arduino Uno e vou dar um OK aqui. Ou seja, eu selecionei a porta que está conectado e qual o modelo da minha placa, porque se eu estivesse usando aqui um Arduino Mega, um Arduino Nano, eu teria que colocar exatamente a placa que eu estou usando, porque a comunicação delas é diferente. Se você não conseguiu achar essa função aqui de selecionar a placa, você vai vir aqui em Ferramentas, vai vir aqui em Placa, tá vendo? Ó, placa. E aqui vai aparecer várias placas, ó. Você vai vir aqui, ó, Arduino, e vai selecionar aqui, ó, Arduino Uno, aqui eu tenho Arduino Uno Mini, eu tenho vários tipos de Arduino aqui. E aqui embaixo na porta, eu venho por baixo da placa, ó, porta com 9. Se fosse outra COM, eu ia colocar aqui, ó, com 4, com 5, então você seleciona a porta que você está usando aí. Pronto, eu conectei, já está conectado. Agora eu vou enviar esse código para o Arduino, mas antes de enviar, eu quero conferir se ele não tem nenhum erro. Então talvez eu errei, esqueci algum ponto, alguma vírgula, eu quero conferir se esse código está funcionando. O ambiente de IDE do Arduino, ele faz uma conferência, uma confirmação ali do código, que ele chama de verificação. Então eu vou clicar nessa setinha aqui da esquerda, que ele vai verificar o código, ele vai compilar o código, tá vendo? Ou seja, ele vai pegar tudo que eu programei, vai compilar e transformar ele para um tipo de arquivo que é transferível para o Arduino, porque aqui a gente escreveu usando palavras normais, usando números, só que o Arduino ele não entende isso. O Arduino ele entende bytes, ou seja, ele entende 0 e 1, é tudo bits, né? A programação que está aqui na memória do Arduino, ela é 0 e 1. Então, o que é feito nessa compilação? Ele transforma tudo que é letra aqui, tudo que é essas informações, em 0 e 1, né, que é a programação de computador, é como que é a comunicação interna do computador, para poder enviar essas configurações aqui para o Arduino, certo? Então, ele já compilou, não deu nenhum erro, se tivesse dado algum erro ia aparecer aqui, tá tudo certinho. Agora eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, da direita, que está escrito aqui, ó, enviar usando o programador, ou seja, agora sim eu vou enviar esse código para dentro do Arduino. Então eu vou clicar aqui, ele vai fazer uma compilação novamente, e depois que ele compilar, ele vai enviar, ó. Ele está enviando, apareceu aqui, ó, enviado, envio concluído. Agora a gente vai olhar aqui no Arduino. Pessoal, eu tive que pausar o vídeo aqui, porque o meu LED estava queimado, estava com defeito e ele não funcionou. Então eu já troquei o LED aqui. Então eu fiz o envio aqui da programação para o Arduino, assim que ele compilou e enviou, o Arduino aqui já começou a funcionar e o LED aqui já está piscando. Então vejam que ele está piscando de 1 em 1 segundo. Ele acende, espera um segundo, apaga, espera um segundo e acende. Agora, para vocês verem o funcionamento da programação, fazendo isso aqui funcionar na prática, a gente vai vir aqui no código. E nesse tempo de 1 segundo que a gente colocou, a gente vai colocar menos de 1 segundo agora para ele piscar mais rápido. A gente vai colocar 500 milissegundos, que é meio segundo. A gente vai mudar aqui, vai vir aqui em enviar novamente, né? A gente vai clicar em enviar para ele enviar de novo para o Arduino.
E assim que ele fizer o envio, ele já vai começar a piscar mais rápido aqui, ó. Vamos aguardar. Olha só, já enviou e já está piscando agora de meio em meio segundo. Vejam só que ele está piscando mais rápido. Vamos fazer uma outra alteração aqui, mais uma vez para a gente ver. Vamos colocar agora 100 milissegundos. Agora é bem mais rápido. Agora é só 100 milissegundos. Vamos enviar novamente. E vamos ver aqui, assim que ele terminar. Olha só, agora ele está piscando muito mais rápido, tá vendo? Então, esse, pessoal, é o projeto de entrada para o Arduino. É um projetinho bem simples, é só ligar um LED ali, fazer um LED funcionar, para você ter um gostinho de como é que funciona o Arduino, ver como é que é simples e prático de estar programando e de estar fazendo essa montagem aqui, o funcionamento. Então, os projetos com Arduino, eles são baseados nisso daqui. Você faz uma programação aqui no Arduino, na ideia do Arduino, envia esse código para o Arduino, faz uma montagem aqui eletrônica com componentes, módulos e vários outros periféricos aqui e faz isso tudo funcionar. Então esse aqui é o primeiro projeto com Arduino que você pode fazer aí, ele é bem simples, bem prático, eu espero que você tenha gostado. Agora eu quero que você deixe no seu comentário aí alguma sugestão de projeto, algum projeto que você pense em criar com Arduino, alguma ideia que você tem, coloca no comentário aí para a gente saber e talvez no próximo vídeo a gente pode se basear nisso daí para poder criar um conteúdo aí próprio para você, baseado naquilo que você está precisando ou naquilo que você mais quer ver. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você ser notificado quando eu lançar novos vídeos. E se você quer receber o e-book desse vídeo aqui, clica no link aí da descrição que eu vou te enviar esse e-book aí para o seu e-mail para você poder baixar e ter acesso ao código, ao esquema de montagem, tudo certinho aí, completo no e-book. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.